espalhar este momento. Usa a boca dele, que ele seja a boca tua neste momento. É no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor no nome de Jesus. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Maravilha poder estar na casa do Senhor mais uma vez, louvando, engrandecendo o nome dele, não é? Então, queridos, a pastora falou aqui já alguns avisos, né? Muito bom. E eu quero dizer para você, querido, só mais 2 avisos só. Nós temos aí, queridos, já começamos, né, a fazer o pagamento do som da igreja e outras coisas que nós estamos fazendo. E eu gostaria que você, né, tivesse honrando, né, aquele carnezinho que você pegou de R$30. Tão pouco, né? Você vende 4, 5 picolé, já pagou o dia do carnê, né? E assim, queria que você estivesse honrando isso aí. Aqueles irmãos, aquelas irmãs que pegaram aquele sorteio, né, do micro-ondas, muita gente não devolveu, né? E eu gostaria que você estivesse honrando isso aí também. Porque assim nós temos um compromisso a honrar, não só o som, né, mas outras coisas estamos fazendo. Vamos tentar até o final do ano deixar a frente da igreja toda pronta, a cerâmica está comprada e outras coisas e tal. E aí eu queria que você estivesse honrando isso aí, para que nós pudéssemos dar continuidade, né, ao que nós estamos fazendo. Amém, queridos? Então faça isso como um ato de fé, um ato de coragem, né, para que nós possamos deixar cada vez mais o ambiente onde nós vivemos, onde nós adoramos, onde nós participamos da grande celebração do Senhor, ficar melhor ainda, né, do que está. Amém, queridos? Amém ou não amém? Então, queridos, dado esses avisos também, eu gostaria de compartilhar uma palavra com você que Deus tem colocado. Eu, desde manhã, desde ontem, eu tenho pensado nela. E hoje eu ruminei mais essa palavra. E aí fui meditando ao longo do dia, né, trabalhando e meditando tal. E o tema é: arriscar é um ato de coragem e fé. Você entendeu, não? Arriscar, eu vou mudar a ordem aqui, tá? É um ato de fé e coragem. Arriscar é um ato de fé e coragem. Diga comigo: arriscar é um ato de fé e coragem. Tá com fome, é? Oxe, que coisa. Olha, veja, vamos para cá. Deixa eu dizer uma coisa para você, filho. Uma vez eu, escutando um filósofo, ele disse assim que o desejo dele era ficar. Nunca ir embora, né? Chega um dia que a gente vai ter que ir embora. Não é verdade? Mas ele disse assim: a melhor coisa, a melhor forma de ficar é na vida de outra pessoa. Eu achei isso muito interessante. Porque o filósofo é Mário Sérgio Cortella, né? E eu achei muito interessante essa frase dele, porque remete muito àquilo que Jesus Cristo fez. Ele discipulou pessoas para que pudesse também dar continuidade àquilo que ele fez. Isso nos remete aos discípulos, aos apóstolos, nos remete a nós mesmos, nos remete à igreja, que precisa entender isso e viver isso no seu dia a dia. Então, por isso que o tema é muito interessante para mim e eu creio que para você também. E se você estiver atento a isso, você vai entender o que a palavra de Deus quer nos dizer a respeito, né, de arriscar é um ato de fé e coragem. Pastor, mas arriscar em quê? Eu vou arriscar na loteria. Eu vou jogar no bicho. Tu é crente ou não é crente? Não é isso não, filho. Pastor, tem tanta coisa para arriscar, né? Mas eu quero trazer aqui para algo muito mais da nossa vida com Deus e a nossa vida com o nosso próximo. Talvez a gente pense em arriscar em muitas coisas. Não, eu vou arriscar hoje nisso, eu vou apostar nisso aqui, eu vou investir nisso aqui, eu vou trabalhar nisso aqui, mas eu queria que você focasse hoje sua mente, seu coração, naquilo que a palavra nos chama
para arriscar com um ato de fé e coragem para o reino de Deus. Amém? Então arriscar não é fácil. Porque toda pessoa que é indecisa, ela nunca arrisca. Ela está tão indecisa que ela não arrisca. Ela não consegue tomar decisão. É mais fácil outra pessoa tomar decisão por ela do que ela tomar a decisão de resolver alguma coisa ou determinar alguma coisa na vida dela. Porque ela é indecisa. Mas eu quero dizer para você, você precisa viver o reino de Deus. E quando você vive o reino de Deus, você não precisa ter medo. Sabe por que você não precisa ter medo? Porque quem está do nosso lado é Jesus. É o Espírito Santo nos ajudando nessa fé, que muitas vezes em um é pequena, outra é maior, outra é um pouquinho maior, a outra é super, a outra é exagerado, mas graças a Deus que nós temos um pouco de fé para acreditar mais ainda no nosso Deus e viver mais ainda aquilo que Ele nos chamou para fazer e viver. Amém? Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora no nome de Jesus em Mateus capítulo 6. Por favor, abra sua Bíblia aí. Na festa da multiplicação, enquanto você está abrindo sua Bíblia, nós vamos consagrar alguns líderes de célula. Não serão muitos, poucos, mas vamos fazer isso aí. A festa da multiplicação não é só para as células, sim, é para toda igreja. É o fruto fiel daquele dia, é o que nós fazemos todos os anos, né? Nessa data de dezembro. Fazemos uma festa aqui com muita comida, com muita alegria, com muita música, para a honra e glória do nosso Deus, tá bom? Então que você possa estar atento a isso aí, tá bom? Ninguém falta, é fruto fiel, no nome de Jesus, amém? Mateus capítulo 6, versículo 19 até o 21. Mateus capítulo 6, do 19 ao 21, que diz assim, a palavra de Deus. Talvez você vai dizer assim: pastor, o que é que tem a ver isso aqui com o texto? Espera um pouquinho que você vai entender. Versículo 19 ao 21 diz assim: não acumule para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumule para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Amém? Eu estava conversando aqui com os líderes de célula essa semana, na segunda-feira, e eu disse uma frase assim, eu acho que eu escutei essa frase em algum lugar, mas eu disse assim: quem gosta do que faz não tem trabalho. Quem gosta do que faz não tem trabalho. Se você não tem prazer naquilo que você vai arriscar, não faça. Porque você vai ter trabalho, vai ser enfadonho, vai ser triste, vai ser maçante, vai ser chato e você não vai conseguir fazer nada. Então, se você tem prazer naquilo que você faz, você nunca vai ter trabalho. Entendeu ou não? Quantos pegou aqui? Diga amém aí, por favor. Então faça aquilo que você tem prazer. Eu acredito aqui que tem muitas pessoas aqui que têm um dom extraordinário, mas está fazendo a coisa que não é para fazer. Você sabia que tem muita gente fazendo a coisa certa no lugar errado? Aliás, tem muita gente certa, com o dom certo, mas no lugar errado. Eu quero chamar sua atenção para isso nesta noite. Eu gostaria que você pudesse olhar para o versículo 21, que diz assim: pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Se você estiver no lugar certo, você vai fazer a coisa certa sem trabalho. Sabe por quê? Porque você vai fazer como se estivesse brincando. Você vai fazer como se estivesse com prazer. Você vai fazer como se aquilo ali tivesse na sua vida. Alguns dizem assim, como um estilo de vida. Mas eu quero dizer para você, querido, que se você estiver com prazer naquilo que você está fazendo, você morre fazendo a mesma coisa. Grandes homens e mulheres morreram fazendo a mesma coisa porque tinham prazer de fazer aquilo que estavam fazendo. E o que o Senhor nos chama nesta noite aqui é para fazer discípulo, amém? O Senhor nos chama para fazer discípulo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Um dia você sentiu um fogo arder no seu coração por vidas? Sim ou não? Um dia você sentiu fogo arder no seu coração por vidas? Sim ou não? E por que apagou? Apagou não?
Em alguns, não, nesse, naquele, naquele ali não, naquele ali sim, naquele outro sim, naquele não. Mas em alguns apagou. Por quê? Parou de crescer? Parou de queimar? Por que parou de queimar? Tem mais gente manipulando sua mente, seu ouvido, sua voz, o que você faz, do que Jesus? Por que parou? Se você sabe o que tem que fazer, você devia ter, já está fazendo. Se você sabe o que tem que fazer, você já devia estar fazendo. Porque nós fazemos, querido, porque nós temos prazer. Não porque nós temos trabalho, é porque nós temos prazer. Por isso que o Senhor Jesus disse, onde estará o teu tesouro, aí estará o teu coração. Jesus também está dizendo aqui, querido, que, para que está acumulando tanta coisa aqui na terra? Sabe quando é que você está acumulando coisa na terra? Quando isso aqui, não sei nem o que é esse negócio aqui, essa garrafa. Deve ser de Maçandeiro, Valdir, né? Não, a garrafa. Pronto. Eu sei que é de metal, né, meu filho? Não sei quem foi que falou aí. Mas é de alguém. Se essa pessoa ama mais as coisas da terra, se alguém pegar nisso aqui e derrubar e machucar, essa pessoa é capaz de brigar com a outra pessoa que derrubou isso aqui, a ponto de até ficar de mal dela. Não falar mais com ela. Porque ela está apegada a isso aqui. O coração dela está nisso aqui. Você está entendendo ou não? Por isso que Jesus está dizendo aqui, querido, que não acumule tesouros aqui na terra. O tesouro, querido, é onde nós colocamos o nosso coração. Você está entendendo? Então, se o meu coração está ligado a esse negócio aqui, a esta garrafa aqui, se alguém tocar nela, se alguém derrubar ela, é capaz de eu brigar com a pessoa e eu ficar de mal dela, e eu não conseguir mais falar com ela, com raiva dela, mesmo que ela peça perdão. Porque o coração está apegado a essas coisas. Tu está entendendo ou não? Então, tudo aquilo que o nosso coração está apegado é o tesouro da nossa vida. Entende? Então, se isso é tesouro na sua vida, começa a inverter os valores. Sabe por que começar a inverter os valores? Porque o que tem valor para Deus não é isso, não é coisas, são vidas, são pessoas. Eu quero dizer para você, filho, que você pode não ter dinheiro, mas você pode ter o maior dinheiro do mundo. Jesus tira tudo isso aí e coloca você no mesmo pé de igualdade. Sabe por quê? Porque o que tem valor para Ele é você. Você pode ter um carro, ter uma garrafa dessa linda, você pode ter uma taça dessa, pode ter o que for, mas Deus te coloca no mesmo pé de igualdade, amém? Sabe por quê? Porque o valor que Jesus olha não está no que você tem, mas no que está dentro de você. Por isso que ele está dizendo aqui, o tesouro maior é você, o tesouro maior é você. Diga amém. Quando uma pessoa sabe que o tesouro maior é ela não diz amém, eu acho que ela não acha que ela é o tesouro maior, não. Após você vai dizer amém, o tesouro maior é você. Agora aplauda aí um pouquinho a Jesus aí. O tesouro maior é você, meu filho. Você está entendendo? Então, por isso que nós temos que guardar tesouro no céu. Irmãos, cada pessoa que morre crente é um tesouro que sobe para o céu. Você está entendendo? Cada pessoa que morre crente, cada pessoa que vai embora crente, é um tesouro que sobe para o céu. E quanto mais você investe em vidas, mais você está investindo em pessoas para o céu. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. É difícil investir em pessoas, sim ou não? Por quê? Diga, porque eu sou difícil. É muito fácil olhar para o outro, irmão. É muito difícil investir em pessoas porque eu sou difícil. Ah, não, eu sou a pessoa mais doce do mundo. Convive um mês para ver uma coisa. Ah, eu sou a pessoa mais fácil do mundo. Convive para ver uma coisa. Irmãos, investir em pessoas não é difícil não. Sabe por quê? Porque alguém um dia investiu na minha vida.
Alguém um dia investiu na sua vida. Alguém um dia acreditou em você, mesmo com as suas dificuldades, mesmo com as suas moderações, mesmo com as suas limitações. Alguém um dia investiu em você. Então investir em pessoa não é difícil não, irmão. Sabe por quê? Porque um dia alguém investiu em você. Um dia alguém acreditou em você. Então você não tem que pensar que investir em alguém, ou ajudar alguém, ou discipular alguém, ou ajudar uma pessoa a crescer em Cristo Jesus é difícil. Não pense nisso não. Pense que é fácil. Sabe por quê? Porque alguém investiu um dia na sua vida. Amém? Então não é difícil não, irmãos. É uma questão de prazer. É uma questão de prazer. É uma questão de entender o seu chamado. É uma questão de propósito. É uma questão de um objetivo que você tem aqui na terra. Por isso eu acredito muito nessa frase desse filósofo, quando ele disse a melhor forma de ficar é ficar na vida de alguém. Quando Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele estava dizendo que alguém ia imitar ele a ponto de fazer aquilo que ele estava fazendo por Cristo. Então alguém ia imitar ele porque ele está fazendo algo por Cristo tão sobrenatural, que isso ia gerar na vida daquela outra pessoa a mesma coisa que Paulo estava fazendo por Cristo. Tu está entendendo? Então aquilo ali, querido, era mais importante, por isso que ele disse isso. Ele estava começando a gerar aquele legado na vida de outra pessoa. Por isso que Paulo ficou, por quê? Porque ele gerou Timóteo. Ele gerou Aristarco, ele gerou, né, outras pessoas, Áquila. Ele gerou tanta pessoa, tanta gente boa que, na verdade, essas pessoas deram continuidade ao que ele fez. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se, na verdade, você tivesse um tempo de vida, né? Espero que você morra depois dos 100 anos. Mas se você tivesse um tempo de vida, você soubesse disso, e, na verdade, você pudesse refletir agora e dizer assim, o que foi que eu fiz para deixar um legado na vida de alguém? O que você fez para deixar um legado na vida de uma pessoa? O que você fez para que aquela pessoa desse continuidade ao que você fez, ou ao que Cristo fez na sua vida, ou o que você está fazendo? Se você pudesse refletir comigo sobre isso aqui, o que você está fazendo ou o que você fez? Isso é muito sério para nós, sabe por quê, irmãos? Porque arriscar é um ato de fé e coragem. Às vezes a gente não quer arriscar na vida de outra pessoa, sabe por quê? Porque a gente acha que é difícil. Eu queria que você fosse lá para a última carta de Paulo. Por favor, Filemão. Abra aí sua Bíblia em Filemão. Só tem um capítulo mesmo. E é tão grande esse capítulo aqui que a gente fica até preocupado, que passa a noite todinha para ler ele. Do versículo 4 em diante, que diz assim, você já abriu? Versículo 4 em diante. Diz assim, se você está sem Bíblia aí. Tu é crente mesmo? É para trazer a Bíblia, irmão. Vamos lá. Versículo 4 em diante diz assim, sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de vocês. Irmão, se alguém tiver sem Bíblia aí, compartilha com alguém que... Desculpa eu parar aqui, tá? Compartilha com alguém que não tem. Ou se você vem sempre à igreja sem Bíblia, você está enganando a Deus, dizendo que é crente, que é um cristão, que é discípulo. Então eu gostaria que você tomasse vergonha na cara mesmo e andasse com sua Bíblia, como um cristão. Vamos lá, versículo 4 em diante. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Ele falando para Filemão, tá? Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Ou seja, Paulo estava aqui falando para Filemão da alegria e da alegria dos santos.
da vida dele, da vida cristã dele, em investir na obra, em trabalhar para o Senhor. Tá? Mas no versículo 8 diz assim: por isso mesmo, tendo em Cristo, versículo 8. Fica aí nesse que a gente vai ler ele todinho, tá? Hoje à noite todinho. Vamos lá? Versículo 8. Pois, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo, apelo em favor do meu filho Onésimo. Diga Onésimo. Foi fraco, diga Onésimo. Isso aqui foi um jovem senhor que Paulo gerou na prisão. Preste atenção aqui. Que Paulo gerou na prisão. E aí Paulo ele começa a escrever aqui, falando para Filemon a respeito desse jovem senhor, chamado Onésimo. Vamos lá. Que gerei enquanto estava preso. Versículo 11. Ele antes lhe era inútil, diga inútil. Mas agora é útil, diga útil. Tanto para você quanto para mim. Mando de volta para você, como se fosse o meu próprio coração. Por que Onésimo era inútil? Se você perceber aqui comigo, você vai entender por que Onésimo era inútil. Vamos lá. Mando de volta para você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Versículo 14. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Paulo explicando para Filemon. Versículo 15. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Versículo 16. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Versículo 17. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Veja o que é que Paulo está arriscando aqui. O apóstolo Paulo está arriscando frases, palavras de confiança para Filemon, para um moço, um rapaz aqui, certo? E veja o que é que ele vai dizer depois. Se ele o prejudicou, se Onésimo o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Parece que Onésimo estava preso aqui, parece que Onésimo foi separado de Paulo por algum tempo, porque parece que ele estava devendo alguma coisa a Filemon. Parece que ele estava vivendo na prisão porque ele fez alguma coisa errada. E o interessante aqui é que Paulo, ele fala como se ele fosse ele mesmo, dizendo assim: receba-o como se fosse o meu coração, como se estivesse recebendo a mim. Irmão, será que nós teríamos coragem de arriscar por alguém de caráter duvidoso? Será que nós teríamos coragem de arriscar a nossa vida no discipulado, na vida de outra pessoa que tem um problema, ou teve um problema, ou tem uma situação difícil que passou na vida dele, ou que ele está passando? Será que nós tínhamos coragem de fazer isso, querido? Que o apóstolo Paulo fez? Irmãos, ou é mais fácil nós nos juntarmos a pessoas que podem nos dar algum retorno? Porque Onésimo não dava retorno nenhum a Paulo aqui. Onésimo, ele estava colocando a vida de Paulo em risco com Filemon. E muitas vezes nós queremos, sabe por quê, querido? Nos juntar com pessoas que nos agradam. A gente quer estar com pessoas que nos agradam. A gente não quer tentar algo na vida de alguém ou arriscar algo na vida de alguém, não que nos agrada, mas porque o Evangelho está mandando a gente fazer. Mas porque a palavra está mandando a gente fazer. O Evangelho de Cristo, irmãos, é para todas as pessoas. Não é para o meu bem.
próprio ou para que eu possa viver uma vida melhor. É para que essa vida melhor que eu vivo hoje possa ser transbordada na vida daquela outra pessoa. Tu está entendendo ou não? Então a pessoa que está mais próximo de mim precisa entender esse evangelho que eu vivo. Precisa entender o evangelho que eu vivo, mas para que ele possa entender o evangelho que eu vivo, eu tenho que me arriscar muitas vezes. Por isso que arriscar, querido, é um ato de fé e coragem. Porque o que Paulo fez aqui, querido, foi investir em pessoas para os céus. Foi investir em tesouro, porque o coração de Paulo não estava em coisas. O coração de Paulo estava voltado para pessoas. O coração de Paulo pulsava por pessoas, gente. E muitas vezes nós estamos pulsando por coisas que Deus não mandou a gente fazer, irmãos. A gente está fazendo coisas que Deus não mandou a gente fazer. E quando a gente, irmãos, tem prazer naquilo que Deus mandou a gente fazer, que é ganhar pessoas, que é discipular pessoas, é investir em pessoas, irmãos, a gente termina correndo um risco. Mas esse risco nós estamos correndo, querido, por acreditar em pessoas, é um ato de fé e de coragem. Você está entendendo? Eu já contei isso aqui uma vez uma jovem senhora, não é daqui de Pernambuco, é muito distante, quase 2.000 quilômetros daqui. Uma pastora, a mulher era totalmente depravada. E essa pastora começou a investir nessa jovem senhora. Chegou um momento que, quando eles foram para o hospital fazer uma campanha evangelística, doar alimento para as pessoas que estavam ali no hospital, levar alguma coisa na noite para os enfermeiros e tal. E essa jovem senhora estava lá. Aí uma das enfermeiras falou assim: eu conheço você. Eu conheço você. Você era aquela menina que estava no terraço, né? Aí a pastora viu, quando viu, disse: ela era de lá. Pegou na mão dela e puxou ela. Mas sabe por quê, queridos? Porque ela estava arriscando a vida por uma pessoa. Por uma vida. Terraço era casa de prostituição. Casa de prostituição. Arriscando a vida por vidas. Vamos fazer uma comparação aqui. Se uma pessoa te chamar para trabalhar a noite todinha, tu não vai trabalhar? Para ganhar um bom dinheiro? Vai sim. Aí ele chega de manhã e diz: cara, vê só, eu estou precisando de tu ainda. Tu aguenta ainda continuar aqui? Tu continua lá. Não é verdade? E porque para Jesus a gente faz uma vezinha só e acabou-se. Se o tesouro maior é nos céus. Outra coisa que eu quero falar para você, fazer outra comparação. Quando nós éramos do mundo, ia para Umbanda, vivia uma vida totalmente errada, tomava cachaça, drogas, passava noitadas e noitadas, gastando dinheiro e fazendo um montão de coisa. Quando chega gritava e fazia um montão de coisa, tal, mas quando chega na igreja parece que virou uma moça. Parece que não quer mais fazer nada, parece que... Por que isso acontece? Hã? Uma múmia? Fica parado. Por que isso acontece? Sabe por quê, queridos? Porque ainda você não entendeu o sentido do evangelho na sua vida. Porque no dia que você entender o sentido do evangelho da sua vida, quando você se embriagar do Espírito, você vai viver mais e mais e mais por Ele. Você vai fazer mais e mais e mais por Ele. Você vai se encher mais e mais e mais por Ele. Você vai viver mais e mais e mais aquilo por Ele. Porque você vivendo por Ele, você vive para as outras pessoas. E aí, querido, parece que a gente chega na igreja e parece que a gente começa a ficar meio confortável na igreja. E a gente começa a deixar de investir nas pessoas. E eu tenho dito assim, eu tenho conversado com alguns irmãos, a gente começou uma célula na minha casa lá, com os meninos lá, Jamerson e Luísa. Eu disse: fiquem aí, vocês estão aí. A chave da casa está aqui, se eu não tiver, vocês entram, faz a célula aqui. Só não quero que entre nos quartos, só isso, porque eu não gosto que fique entrando nos quartos. Mas, se pode ficar aí. E o meu desejo, querido, é abrir uma célula e começar e fazer, e ficar fazendo, mas o tempo fica curto.
para mim. Mas o meu desejo é esse, a gente vê tantas pessoas com tanto tempo. E quando chega na cela, fica lá escutando como está no culto, escutando a mesma coisa. E não chega para o seu líder e diz assim, olha, você quer ajuda, quer que eu faça o quê? Olha, hoje nós vamos fazer desse jeito, vamos lá, eu quero te ajudar nisso aqui, você quer que eu faça o quê? Você quer ajuda em quê? E às vezes a gente quer assim, querido, fica olhando, achando que a sua cai do céu, não cai do céu. Quando nós começamos uma cela aqui, eu e a pastora, uma cela de casais aqui na igreja. Aí os jovens passavam aqui pela gente, e só tinha às vezes eu e ela, orando, e ficava rindo, a turma ficava rindo. Porque só estava eu e ela. Mas depois a nossa célula cresceu tanto com casais, cresceu tanto, que a gente multiplicou em 3 células. Mas sabe por quê, querido? Porque a gente estava colocando o coração naquilo que nós estávamos fazendo. Quando você coloca o seu coração, quando você coloca amor naquilo que você está fazendo, você não tem trabalho, você tem prazer. Você sabia disso? Você começa a viver aquilo ali porque você tem prazer no que você está fazendo. Irmãos, olha Paulo dizendo aqui, assim você, no versículo 17, assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim mesmo. Veja o que é que Paulo está dizendo. Arriscar a vida por uma pessoa duvidosa. Uma pessoa que naquele momento, no ambiente da adoração, no ambiente do ensinamento, no ambiente da igreja, no ambiente da comunhão e tal, beleza. Mas quando ele sai do ambiente, que ele vem para o lado de cá, que ele vai para a sua casa, que ele vai agora para o seu discipulador, que ele vai para lá, para a sua cela tal, ele não está mais na igreja, ele não está mais escutando. Como é que ele vai ficar agora? Será que ele vai continuar do mesmo jeito? Será que Onésimo ia continuar do mesmo jeito? Crendo? Será que Onésimo ia obedecer aquilo que Paulo disse que ele fizesse? No discipulado, na companhia, na caminhada com ele? Ou era mais uma pessoa? Não, querido. Eu acredito que Paulo estava realmente investido na vida dele. Sabe por quê? Porque também Paulo não foi fácil. Paulo não foi fácil. Paulo brigava por qualquer coisa. Mas ele chegou um momento da vida dele que ele deixou de brigar por qualquer coisa. E ele começou a brigar mais ainda por gente, por pessoas. Investir em pessoas, investir em vidas. Sabe para quê? Para que o evangelho crescesse mais e mais e mais. Tu está me entendendo ou não? Então arriscar, querido, é um ato de fé e de coragem. É um ato de fé e de coragem. Não é um ato qualquer não, é um ato de fé e de coragem. Você está me entendendo? Então você precisa fazer isso. Então no versículo 20 ele diz assim, sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que peço. Veja as frases do apóstolo Paulo. São fortes, não são? Recebe. Imagina só tu receber uma pessoa que pode te trair amanhã, pode negar aquilo que você fez, amanhã pode fazer algo totalmente contrário daquilo que ele ensinou você a fazer. Ele diz assim no versículo 23, Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. O apóstolo Paulo, ele estava acreditando. Deixa eu dizer para você uma coisa aqui, meu filho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem discipula você, quem é seu líder, quem está trabalhando com você, quem está dando oportunidade a você, está acreditando em você. Está acreditando em você, irmãos. Sabe por quê? Porque um dia alguém acreditou nele. Às vezes a gente quer começar, né, irmão, por cima, não é? Não comece por cima, não. Comece por baixo. Comece com 2. Comece com 3. Mas comece assim, devagarinho. Que Deus é quem dá o crescimento ao Senhor. Quem vai fazer desenvolver ao Senhor. Quem vai fazer, né, aquilo crescer ao Senhor. E eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você diga assim, mas pastor, já lutei tanto com fulano, ciclano e beltrano. Será que você está pegando as ferramentas certas para treinar aquela pessoa?
Será que você está pegando a ferramenta certa para discipular, para ajudar aquela pessoa a crescer? Será que isso está acontecendo? Ou não? Então você precisa investir em pessoas, e investir em pessoas muitas vezes é desapegar, irmãos. É desapegar de nós mesmos, do nosso eu, do nosso medo, das nossas incertezas, e confiar em Deus. Tu está entendendo? Confia em Deus, irmãos. Que eu quero dizer para você, que tudo que vai acontecer com você, o milagre que você deseja, ele vai acontecer na sua caminhada com Cristo. Diga amém, por favor, no nome de Jesus. O seu milagre vai acontecer na sua caminhada com Jesus Cristo. Tu está entendendo ou não? Creia nisso no nome de Jesus. Irmãos, eu quero dizer para você, filho, Deus te chamou, não foi para viver sentado num banco, não. Deus te chamou, sabe para quê? Para cuidar de vidas. Você vai assim, mas pastor, eu não quero ser líder, não. Eu chamei uma irmã e disse, irmã, eu creio que um dia a senhora vai ser uma líder. Irmã, essa mulher desapareceu. Mas essa mulher era uma líder. Mas foi tão frustrada na vida dela, mas tão frustrada em liderança, que ela não queria mais ser líder. Mas ela nunca aprendeu com aquilo que ela estava fazendo, ela estava vivendo. Porque quando você é um líder, você tem que aprender com as dificuldades da vida, de liderança. Você está entendendo ou não? Você, mas pastor, eu sou líder de célula. Tu quer ser um encarregado numa empresa? Tu quer ser um gerente numa empresa? Tu vai lidar com pessoas. Não vai gerenciar máquina não, menino. Tu não vai gerenciar, não vai ser encarregado de máquina não. Tu vai ser encarregado de pessoas. E tem pessoas lá que vai chegar brigado de casa, brigou com a esposa, a irmã brigou com o irmão, e aquela coisa toda, e quando chega lá, chega emburrado na empresa, e de repente o encarregado do gerente olha para ele, o que é que tu quer? Quando olha na cara assim, o que é que tu quer? Oxe, tem algum problema? Eu só olhei para você. É porque eu não estou bem hoje não. Tu é encarregado, tu é gerente daquela empresa. Em todo canto que tu chegar, tu vai se deparar com pessoas. Na tua escola, líder de classe. Na tua família, tem que ter um líder lá. Todo mundo é líder? Então está tudo doido na tua casa. Não é não? Tá o feijão dentro do feijão, o pacote do feijão dentro do fogão. Tá a palha de aço dentro da geladeira. Tá uma bagunça, se não tiver uma organização. Em todo canto tem que ter um líder. Você está entendendo ou não? Queira ou não queira, você é líder em algum lugar. Amém? Você é líder em algum lugar, irmãos. Quando eu estou lhe dirigindo, eu sou líder ali da minha direção. Se eu não passar, ou o cara passa, ou o cara bate em mim. Se eu não tiver decisão de passar, sabe o que acontece? Alguém vai bater em mim. Então tem que ter decisão também. Então você, onde chegar, um líder. Agora, o problema é se você quer ser tratado como líder. Você está entendendo ou não? Ser tratado como líder. Porque quando você é tratado como líder, você vai ser tratado com pessoas. Como Onésimo, como qualquer um. E até como você mesmo. Tinha uma líder aqui que dizia assim, eu só atraí pessoas iguais a mim. Eu disse, que bom. Pelo menos tu aprende. É ou não é? Se você é uma pessoa super alegre, você vai atrair pessoas super alegres para perto de você. Mas se você é uma pessoa fechada, triste, cabeça baixa, você vai ter sempre essas pessoas tristes e fechadas de cabeça baixa perto de você. Tu está entendendo? Então eu e você precisamos entender essas coisas e ser tratados como líder. Pastor, o senhor me trata como líder? Não. Ô líder, vem cá, líder. Não é isso não, irmãos. É o tratamento de caráter de líder. A gente vai aprendendo aos poucos, vai crescendo aos poucos, vai desenvolvendo aos poucos. É que nós vamos desenvolvendo. Amém? Então eu quero dizer para você, filho, se um dia o apóstolo Paulo acreditou em Onésimo, é porque Jesus um dia acreditou no apóstolo Paulo. E se um dia você chegou nessa igreja é porque alguém um dia acreditou em você. Se não foi Deus, foi alguém que disse assim, tem algo de Deus na vida dessa pessoa, que nem ela mesma acredita nela.
Então foi alguém usada por Deus para tocar em você, para chegar em você, para dizer assim: ó, você é uma pessoa especial. E você vai chegar lá no nome de Jesus. Amém? Então, no nome de Jesus, querido, no nome de Jesus, arrisque. Arrisque não por você, arrisque por Ele. Arrisque não pelo seu conhecimento, arrisque pelo conhecimento que Ele deu a você. Arrisque porque a palavra de Deus manda arriscar. Arrisque porque você crê em Deus. Arrisque porque você está disposto a fazer a vontade de Deus. Arrisque porque você vai andar por fé. Diga: eu vou andar por fé. E por isso eu vou arriscar. Então por isso você precisa arriscar andando por fé no nome de Jesus. Faça isso no nome de Jesus. Arrisque de todas as maneiras, mas arrisque no nome de Jesus. Amém? Fica de pé aí, por favor, no nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero declarar na sua vida mãos frutíferas, pés frutíferos, boca frutífera de palavra do Senhor. Que suas mãos possam ser